lembra esse mapeamento aqui, ó. Eu só tenho 8 OSPs, então na prática eu só tenho 8 coisas que podem acontecer ao mesmo tempo. E o meu bloco tem um número arbitrário de coisas. Tá? Então como é que eu faço? Eu vou ter que escalonar pencas de 8. Certo? A unidade de escalonamento é uma penquinha de 8 que vai ser despachado para execução. E na verdade eu até já falei sobre isso, não são 8, porque o pipeline tem 4 estágios, então eles são 32. E esse 32 é o grupo de threads que é escalonado junto. Então, muito embora a gente pense em termos de threads individuais, elas andam de mãozinha dada. E não adianta nada uma thread acabar. Certo? Uma thread acabar ou não acabar não afeta. Só afeta o tempo de execução e o consumo de recursos se o warp acabar ou não acabar. Quer dizer, se aquela penca de threads acabar ou não acabar. Enquanto a penca não acaba, todas elas existem. Então, se minha penca são 32 threads, tem uma rodando e 31 paradas, eu não vou poder pôr outras 31 threads lá. Eu vou ter 31 threads idle para uma thread que está fazendo trabalho. Então a gente tem que ser espertinho para dividir a computação de tal forma que as coisas acabam juntas, tá? As coisas começam juntas, as coisas andam de mãozinha dada, os if vão todos para o DEN, vão todos para o else juntas. Porque se fica dando if, DEN e else aleatório, as threads começam a divergir, uma para um lado, outra para o outro, e você começa a ter que ficar escalonando no warp para só metade das threads andar. Então você escalona 32 threads, só 4 faz trabalho útil, as outras 28 ficaram à toa. Você escalonar de novo para rodar mais 4 e vai nessa onda. E é isso que eu estava dizendo aqui, né? O warp é que faz a liberação do recurso. Na hora que o warp acaba, é que recurso é liberado. E na hora que bloco acaba, recurso é liberado também. Então a unidade, a fila interna é por warp. E a fila externa é por bloco. Tá? Claro? A unidade de controle é thread. Mas a fila interna é por warp. O escalão é warp. E a fila externa, ou seja, vai entrar um novo bloco na hora que o primeiro bloco aqui dentro acabar. Aqui vem mais detalhes aqui, né, específico, é o seguinte, você no SM pode ter no máximo 8 blocos. Né? Por quê? Por que tem essas limitações? Exatamente porque eu quero ter custo zero de tudo. Se eu quero ter custo zero de escalonamento de tudo, eu tenho que ter registrador para tudo lá dentro. Registrador diferente para tudo lá dentro. Tá? Então eu tenho que ter alguma coisa que indica qual thread que é em cada SM. Se esse indicador de qual thread que é tem 3 bits, então só tem 8 coisas diferentes que pode ter lá dentro. Por isso eu só posso ter 8 blocos lá dentro. Eu só tenho 8 registradores de ID de bloco para cada SM. Tá certo? Então eu só posso ter 8 blocos diferentes rodando no SM em cada momento. Mas ao mesmo tempo eu só posso ter 768 threads. Então 768 dividido por 8 é o número, né? É o número mínimo de threads que o meu bloco tem que ter para poder ser útil. O bloco que tem menos threads do que 768 dividido por 8, ele não vai encher. Ele não tem como encher a minha 768 threads. Está claro isso, gente? Imagina que eu crio um bloco de 2 threads. Se eu só posso colocar 8 blocos, então eu vou ter no máximo 16 threads. Eu poderia ter 768. Tá? Então isso é desperdício e não tem como resolver. O único jeito de resolver é fazer bloco maior. Então, tem essas duas coisas. Eu só posso ter 8 blocos, eu só posso ter 768 threads. Essas duas coisas têm que andar juntas aí. E o outro detalhe é que as threads elas executam concorrentemente. O SM mantém e assinala os identificadores adequadamente. Então tem vários, essas coisas todas acontecem por hardware a custo zero. Aqui vem o outro detalhe que eu já falei sobre também, que é o detalhe dos warps serem de 2 threads. Essa decisão, isso não faz parte de CUDA. Tá? Esse detalhe que você executa em 2 threads, em CUDA você não especifica o warp. Você definiu foi quantos blocos e quantas threads em cada bloco. Tá certo? Só que nós somos velhaco, a gente sabe que lá dentro vai agrupar de 32 em 32. Então você tem que ficar espertinho, porque você sabe que a thread 0, a thread 1 e a thread 2, elas são todas do mesmo warp. Se a thread 0 vai para um lado, a thread 1 vai para o outro lado, ruim para você. Tá? Você quer que as threads 0 a 31 elas vão todas para o mesmo lado.
Se alguma thread for para o else, ela é do 32 para frente, porque aí vai estar em outro warp. Tá certo? E você quer, se a 0 acaba, você quer acabar 0, a 1, a 2 e a 3. Você não quer acabar 0, a 32, a 64, porque senão você vai acabar 64 threads e não vai morrer nenhum warp. Tá certo? Você acabou 32 threads, e quantos warps acabaram? Nenhum. E se não acabou nenhum warp, não liberou recurso nenhum dentro da execução. Tá? Então, essa decisão de que as coisas são escalonadas por warps de 32 é uma decisão interna de implementação da máquina do processador G80, que não está relacionado com o CUDA. Mas a gente percebe o efeito disso no desempenho do nosso programa. Tá? Então, não vai mudar se está correta a saída do seu programa, mas muda o desempenho dele significativamente. Tá? Então vamos supor, um exemplo aqui, se você tem 3 blocos assinalados para o SM e cada bloco tem 256 threads, quantos warps você tem lá dentro? Tá? É fácil fazer as contas, as coisas são consecutivas, né? Então se cada bloco é dividido em grupos de 32, cada bloco tem 8 warps. Cada bloco tem 8 warps, vezes 3 blocos, você tem 24 warps rodando lá dentro. Então, a qualquer momento, a fila de escalonamento interna do SM tem 24 coisas. E até essas 24 tem que escolher uma para rodar. Tá certo? O escalonador eu tenho 24 warps, qual que eu rodo? Entre as 24, ele escolhe um para rodar. E aí você quer que esteja um pronto, né? Para não ficar idle esperando coisa a hora nenhuma. Então, a sua fila tem 24 coisas para entrar lá dentro e não 768 coisas para entrar lá dentro. Tá? Uma coisa é você ter 768 threads, você pode colocar qualquer uma das 768. Na verdade, você tem 24 grupos de 32 que podem entrar lá dentro. E aí vem a política. Como é que ele escolhe dos 24 warps prontos, como é que ele escolhe qual vai rodar? Tá? Primeiro, o escalonamento é custo zero. Tá? O hardware faz isso tudo com registradores e hardware dedicado para essa coisa. O critério de escolha é o warp cujos operandos da próxima instrução, né, já foram carregados. Então, cada instrução de máquina, lembra do assembly lá, como é que é? Ela tem aqueles operandos que os valores de entrada e o valor da saída, né? As posições de memória onde vai ser escrita a entrada, onde vai ser lida as entradas e onde vai ser escrita o resultado da operação. Então, quando os operandos já foram carregados, aquele warp é um warp candidato. Então, se a gente pensar no escalonamento de processo normal, esse é um warp que está na fila dos ready. Né? Aquele é um warp candidato a entrar. E esses warps são escalonados usando uma política de prioridade lá. E o outro detalhe é o seguinte, desde que tem uma thread do warp que tem os operandos carregados, aquele warp está candidato. Então, se você tem uma thread, você tem um warp com 32 threads, e cada uma das threads está num lugar diferente do seu programa, ou seja, cada uma das threads tem um PC diferente, se uma delas tiver com os operandos prontos, ele está eligible, ele está candidato. E aí você vai escalonar, e o que vai acontecer? Só uma thread vai andar. Tá certo? Só aquela uma thread cuja instrução foi carregada vai executar. As outras threads todas não vão fazer nada. E é por isso que é importante, é muito importante não haver divergência no código de cada warp. E esse é a grande essência do trabalho do Fernando. Tá? O Fernando fica trabalhando em inventar algoritmos para evitar essa divergência de código aí. E aqui vem uns detalhes de maldade, né, que a gente tem que pensar o seguinte. E aqui está faltando informação. Não, tá aqui. Vamos supor que uma vez que eu disparei o warp, eu vou gastar 4 ciclos de código, 4 ciclos de clock para disparar aquela instrução para todas as threads do warp. Por quê 4 ciclos? Porque eu tenho 8 SPs, certo? E eu tenho 32 warps, 32 threads no warp. Então eu vou gastar 4 ciclos. No primeiro ciclo, os primeiros 8, no segundo ciclo, os outros 8, vai até inteirar os meus 32. Tá? Se eu faço um acesso à memória global para cada 4 instruções,
Então, quer dizer, cada 4 instruções que eu tiver no meu programa em assembly lá, eu fizer um acesso à memória global, tá? Supondo que um acesso à memória global gasta 200 ciclos para ser carregado, imagina que a memória global, para carregar o operando dele, ela gasta 200 ciclos, eu tenho que ter pelo menos 13 warps para não ficar uma situação onde dos meus 24 warps candidatos não tem nenhum. Pronto. Tá certo? Então as horas que eu tenho, porque o meu escalador interno pode acontecer de não ter nada, né? Tá certo? O SM está lá, agora quem que é o próximo warp? Vai olhar, não tem nenhum, pronto. Aí o que ele faz? Não faz nada. Tá certo? Então, esse é outro tipo de detalhe que você não altera se o seu programa vai continuar rodando corretamente, mas ele pode ficar muito mais lento se você não tomar cuidado de espaçar os acessos à memória de forma a esconder a latência de trazer dado da memória global ou mesmo aqui da memória local, né? Esse aqui é o ciclo de busca na memória, naquela memória do device lá, né? Mesmo que ela seja local, vai gastar 200 ciclos para ser carregado ou operando. Então você tem que ter 13 warps ali dentro para garantir que vai ter um warp ready toda vez que você acabar um warp. Acabou um warp, já tem outro ready. Tá? E isso aqui é razoavelmente... Quer dizer, um acesso à memória a cada 4 operações é ser bem conservador, inclusive, né? Se a gente programar mal programado, você vai fazer um acesso à memória a cada instrução, né? Tá certo? Então, para programar nesse nível aqui, a gente tem que começar a pensar um pouco mais de cuidado, né? E parar de preocupar só com quais são os passos que eu tenho que dar, mas preocupar mais como que esses passos vão ser dados e entender a implicação de dar esses passos para a gente poder obter o desempenho que a gente queria obter. E é isso aqui que faz o salário nosso subir naquele padrão que eu falei lá, né? Tem o programador básico está no salário lá embaixo, e o programador lá em cima é o cara que está vendo essas coisas aqui todas. Tranquilo, gente? Algumas considerações sobre granularidade da distribuição de computação, tá? Então, os nossos grupos de execução, nesse modelo SMT, o nosso grupo de escalonamento é uma penquinha de 32 threads, que é chamado de warp, tá? Todas as threads dentro do warp têm que estar na mesma instrução. Se eles não estiverem na mesma instrução, eu não vou executar todas as 32. Eu vou ter desperdício. Essas instruções compartilham o fetch e o dispatch. O que é o fetch? É o buscar a instrução da memória, e o dispatch começa a executar. Quer dizer, uma vez buscado no registro da instrução, ela é broadcast para todos os SPs. Quando o código diverge, ou seja, quando uma thread está num lugar e outra thread está em outro lugar, o que acontece é que alguma thread fica inativa. Ele não dá erro, ele não processa naquele ciclo. Aquele ciclo de clock não acontece nada naquela thread. O hardware automaticamente gerencia essa divergência. Tá? Então não dá erro, não acontece nada, só fica lento. Mas o hardware garante que vai executar tudo. Tá? A NVIDIA toma cuidado que seu programa vai funcionar. Pode ficar lento, mas vai funcionar. Tá? A unidade primitiva é o warp, nesse modelo aqui, então a gente escalona as pencas. E a gente tem que tomar cuidado na escolha, né? Como é que a gente faz para definir as pencas aí. O modelo SMT é uma escolha de implementação da NVIDIA. Por que eles escolheram fazer desse jeito? Para ser chato, né? Para ficar aborrecendo a gente, por que eles não escalonaram a thread? Né? Porque eles queriam compartilhar o código de fetch e dispatch. E com isso, quer dizer, aí sobrou a área no silício para eu colocar mais ULA, que é o que vai me dar gigaflops. Certo? Então, isso é uma decisão de implementação que existe um embasamento de por que ele foi feito assim. Tá? Ele foi feito assim porque eu vou liberar mais flops e eu consigo fazer isso invisível para o programador. Ou seja, vai funcionar. Pode funcionar mais lento, mas vai funcionar. E se o programador for esperto, ele consegue obter mais desempenho. Certo? Então, quer dizer, o programador ele precisa entender esse mecanismo SMT para obter desempenho. Mas eu não preciso entender para obter correctness, para não obter dado correto. Só para a gente ver uma discussãozinha básica aqui, nós vamos fazer um intervalinho, tá? Não ficar falando 3 horas seguidas aqui.
Considerações de granularidade. Vamos supor que nós vamos fazer uma multiplicação de matriz. Eu quero fazer uma multiplicação de matriz em paralelo. Tá? Eu posso usar blocos de 8 por 8, 16 por 16, 32 por 32. Tá? Qual bloco usar? Se eu fizer 8 por 8, eu vou ter 64 threads por bloco. Certo? 8 por 8 são 64 threads. Cada SM pode ter 768 threads, então eu vou precisar de 12 blocos para encher o SM. Só que o SM só pode ter 8 blocos. Ou seja, 8 blocos, 64 são 512, então vai ter um aperto de 256 threads. Eu podia ter 256 threads no meu SM e eu só vou ter 512. Tá? Se eu escolher 16 por 16, vamos mudar. Se eu escolher 32 por 32, se eu escolher o tamanho de bloco 32 por 32, eu vou ter o bloco de 1024. Tá? 32 por 32, 1024 threads por bloco. 1024 é maior do que um SM. O SM não é 768 threads. Tá? Então essa aqui é impossível de escalonar. Na versão 1.0. Tá? Os novos, eles já comportam 1024. Mas aí se você fizer 33 por 64, não funciona mais porque é maior do que o tamanho do SM. Tá certo? Então, eu não tenho essas opções aqui, não é tão livre assim não. Se eu fizer 8 por 8, aí eu vou ter, se eu fizer 16 por 16, eu vou ter 256 threads, aí 3 SMs e assim as minhas 768 threads. Ou seja, essa decisão aqui, ela não é decisão tão assim, eu quis fazer. Tá claro? Eu estou querendo fazer um programa de multiplicar matriz. Multiplicação vetor-matriz, ou multiplicação matriz-matriz. Tá? Eu posso fazer isso por bloco de qualquer tamanho. Qual é o tamanho que eu escolho? Tá certo? Essa escolha do tamanho tem implicações, nesse caso aqui, de desempenho, e nesse caso aqui, de funcional ou não. Tá certo? Então, eu tenho uma escolha certa para esse tamanho aqui. Tá?